Senhor irmão, agora vamos dar início ao nosso culto, ouvindo o prelúdio. Amém? O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime é o nome de Jesus. Levanta os mortos, o nome de Jesus sara os feridos, nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Oremos. Mais uma vez estamos aqui diante de Ti. Primeiramente agradecer ao nosso Deus Todo-Poderoso por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Pai. Obrigado, Pai, pela semana que o Senhor nos deu. Agora, nesse momento, Pai, iremos aqui oferecer um culto a Ti, Pai. Que esse culto venha Te agradar, que venha chegar a Ti, Pai, com maior amor e carinho, Pai. Muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade, por essa semana que o Senhor nos deu. E que o Senhor continue, Pai, abençoando não só a mim, mas a todos os nossos irmãos da nossa igreja, Pai. Louvado seja o Teu nome, Pai. Oramos assim em nome de Jesus. Irmãos, eu trouxe a palavra de hoje. É uma palavra que está em João, versículo 8, do 1 ao 11. Essa palavra fala sobre a mulher adúltera. Eu vou ler aqui do 1 até o 11. E começa assim. Jesus entrando foi para o monte, entretanto foi ao monte de Oliveira. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e se assentou a ensiná-lo. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos manda Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizeis? Isto dizia eles, tentando-o para ter de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Com insistência na pergunta, Jesus se levantou e disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe apedreje. E tornando-se a inclinar, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles estas respostas, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até ao último.
ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Então, irmãos, essa palavra, ela traz duas coisas importantes para nós, né? O primeiro é sobre o julgamento, né? Que naquele tempo as pessoas eram julgadas de acordo com a lei, né? Como está aqui, né? Na lei de Moisés, né? Que falava, né? Então, naquele tempo, a mulher que era pega no adultério, ela era, pela lei, era morta a pedrada, né? Só que eles fizeram uma pergunta a Jesus para ver o que Jesus falava, né? Ou seja, se ele estava de acordo ou não com aquela lei, né? No caso. Mas ali Jesus viu que, naquele momento, eles fizeram tipo assim: e aí, o que você vai dizer, né? Se está certo ou está errado? E ele simplesmente fez a pergunta foi feita a ele, mas ele devolveu essa pergunta de uma outra forma para aquelas pessoas, né? Os escribas que estavam ali acusando aquela mulher. Ele disse: se no meio dentre vocês não tiver, aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra, né? Aí eu pergunto, né? Ele não apontou a você ou você, não, ele perguntou para todos ali, né? Naquele momento. E o que acontece? Todo mundo na sua consciência sabia que todo mundo ali tinha pecado. Então foi onde ninguém teve coragem, né? De atirar a primeira pedra, né? Isso acontece, né? Até mesmo nos tempos de hoje, que a gente, às vezes, a pessoa é acusada de coisas que não fez, né? Mas, porque a lei manda fazer isso, então vamos fazer. E acontece muita injustiça, né? E Jesus, não é que Jesus concordou com o pecado daquela mulher, mas ele quis dizer o seguinte, que ninguém tem direito de julgar. Nós não temos direito de julgar o outro. Quem tem direito de julgar nós é Deus, né? Então, ali ele provou, né? E mostrou, né? Toda a sua sabedoria, né? E é isso que eu quero dizer a vocês, que nós nunca devemos achar, né, que nós somos donos da razão, que a gente tem direito de julgar um ou outro, porque nós também temos nosso pecado, né? E para Deus não existe pecadinho nem pecadão, todos os pecados têm o mesmo peso, né? Então, nós vemos aqui também em Mateus 7, né? Mateus 7, versículo 1 e 2, que diz também, né? Só um minutinho aqui, gente. Diz assim: não julgais para não ser julgado, né? Então é justamente isso, que nós não devemos julgar as pessoas nem pelo que ela fez ou deixa de fazer, porque da mesma forma que a gente julga a pessoa, nós também vamos ser julgados, né? É isso que diz a palavra, né? E de modo que é o que eu tinha a dizer nessa noite. Espero que as pessoas, que vocês possam ter entendido, né? E que a mensagem que foi dita aqui é essa, né? Para nós tomarmos cuidado, né? Quando estivermos assim, diante de uma situação dessa, para não ficar julgando as pessoas, porque nós também, se nós formos ver, né? Todos nós temos conta, né? Temos conta no cartório. Então, é uma mensagem que eu trouxe, né? Para esse dia, e espero que vocês possam assimilar. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui, Pai, diante de Ti. Primeiramente, vai te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito na nossas vidas, na vida dos nossos irmãos, na nossa igreja, pedindo, Pai, a Sua proteção para que nós possamos, Pai, continuar essa batalha, Pai. E que o Senhor seja, Pai, sempre nossa luz, nosso caminho, para que nós possamos seguir, Pai. Por isso nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez na vida de todos nós, Pai. Muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de estar aqui podendo falar em Teu nome, Pai.
Por isso eu te agradeço, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Deus Supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em sua formosura, és incomparável, maravilhoso em sua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Deus Supremo é, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em sua formosura, comparável, maravilhoso em sua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Hoje nós vamos ter uma conversa sobre a vinda de Cristo. Pouco se prega nas igrejas sobre a vinda de Cristo, não é? Pregam-se prosperidade para esta vida, pregam-se bênçãos e uma série de outras coisas, mas precisamos ter em mente que os cristãos primitivos, eles almejavam pela vinda do seu Mestre, pela vinda de Cristo, porque eram dias difíceis. Hoje, os dias também são difíceis, e esses dias, eles vão de piorar, bem queridos. Há quem pense que a vida vai melhorar, que as coisas vão ficar boas, mas, biblicamente, segundo a palavra de Deus, a tendência é que as coisas piorem e o amor de muitos venha a se esfriar. Mas vamos orar a Deus para que Ele possa nos iluminar neste dia de hoje. Senhor nosso Deus, Pai querido, obrigado pela oportunidade, Senhor, de ouvir a Tua Palavra. Ensina-nos, mostra-nos, abre a nossa mente e o nosso coração para a Tua Palavra, a fim de que possamos entender qual a Tua vontade para conosco e sobre as coisas que hão de acontecer. Pai, instrui o Teu povo. Oramos assim em nome de Jesus. Queridos, nós vamos ler dois textos. Um está em Atos, capítulo 1, versículo
9. E o segundo texto está lá em Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 5. Bem? Mas antes de lermos os textos, vale aqui um parêntese para que a gente possa entender como os crentes enxergam as passagens bíblicas acerca da vinda de Cristo. Desde os primeiros cristãos até pelo menos 1800 anos depois, a mentalidade dos cristãos era uma vinda de Cristo única, essa volta de Cristo sendo como única e visível a todos. Bem, então Cristo viria nas nuvens e todo mundo ia ver, e se instauraria aí o reino de Cristo aqui na Terra. Então, durante 1800 anos aproximadamente, essa era a mentalidade do povo cristão. Agora, com o aumento do estudo sistemático da Palavra de Deus, da teologia em si, houve uma matéria chamada escatologia dentro da teologia sistemática. E a escatologia ela é algo novo, coisa de 200 anos. Então, lá no século XVIII, eles começaram a dividir os estudos. Então, a mentalidade dos cristãos foi dividida acerca dos milenistas, amilenistas, pós-milenistas, pré-milenistas. E veja, hoje, atualmente, no Brasil e no mundo, existem essas divisões acerca de como se dará a vinda de Cristo. E muitos acreditam que essa vinda se dará em duas etapas, né? Uma invisível, visível apenas para os salvos, e a outra segunda parte visível para todos. Bom, independente de todas essas questões, de todas estas linhas de pensamentos teológicos, é importante nós sabermos que Cristo há de vir. E esse é o nosso foco na mensagem de hoje. Cristo há de vir, de uma maneira ou de outra. E tanto que Cristo predisse algumas coisas para que nós pudéssemos estar atentos com relação à sua vinda. Pode ser que alguém fale, mas essa vinda está demorando, esta vinda de Cristo já há 2000 anos está falando que ele vem e nunca veio, então não sei se isso é verdade, não sei se isso vai acontecer. E aí as pessoas, na sua maneira de viver, elas folgam, não é? Elas deixam correr frouxo. Mas hoje nós vamos ver algumas coisas que Cristo falou e já aconteceu, que já está nos mostrando que a sua vinda está mais perto do que nunca. Amém, queridos? Então vamos ver aí Atos capítulo 1, a partir do versículo 9. Diz assim: dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o viste subir. Bem, queridos, então aqui no livro de Atos está dizendo que Jesus foi elevado ao céu na vista de todos, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então ele subiu, veio uma nuvem e cobriu Jesus, e eles ficaram atônitos olhando para o céu.
Então, dois varões que estavam ali apareceram de branco. Eles disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que subiu, ele vai descer da mesma forma. Então aqui nós temos já uma profecia: Cristo vai voltar. Cristo há de voltar. Bem, queridos? Agora, é preciso ter fé para crer que Cristo há de voltar. Assim como nós temos fé na obra missionária de Cristo, naquilo que Ele fez naquela cruz, no papel que Ele desempenhou para que nós pudéssemos obter a salvação, essa mesma fé que nós temos no poder milagroso de Cristo, nós também temos que aplicá-la à sua volta. Cristo há de voltar e nós o esperamos. Bem? Bom, agora nós vamos lá para Lucas, no capítulo 21, a partir do versículo 5, que diz assim: falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vede estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, do que eles estavam falando aqui no princípio? Qual era o objeto da fala deles? Era o templo, né? Então, uns estavam elogiando o templo, e aí Jesus falou: olha, isso aí não vai ficar pedra sobre pedra, vai ser tudo derribado. No versículo 7, perguntaram: mestre, quando sucederá isto? Que sinal haverá de quando estas coisas estiverem-se para cumprir? Do que eles estavam falando aqui? Da vinda de Cristo? Não, estavam falando do templo. Mestre, quando é que vai acontecer isso que o senhor falou? Que o templo vai ser derrubado, que não vai ficar pedra sobre pedra. Versículo 8, respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Então, aqui Jesus ele começa a falar, mas não apenas do templo. Ele vai falar do templo, mas das circunstâncias que envolvem tudo isso, a derrubada do templo, o significado de todas estas coisas e o que viria depois. Bem? Então vamos ver. Ele começa falando que não era para eles ficar dormindo, porque viriam pessoas dizendo ser de Jesus, dizendo até ser Jesus, e dizendo que a hora estava chegada. Aí ele falava: olha, não vos engane, tá? Não é essa hora ainda. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então Jesus estava falando: olha, primeiro vocês vão ouvir falar de guerra, vai ter um monte de confusão, mas ainda não é o fim. E veja, esse fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Antes, porém, de todas dessas coisas lançarão mão. Então aqui Jesus começa a falar do fim, tá? Vamos rever aqui, ó. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário primeiro que aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-ão nação contra nação. Aqui no nosso tempo, já teve nações guerreando contra nações, irmãos? Está tendo? Sim. Está tendo guerra civil pelo mundo afora, não é? Nação contra nação, de vez em quando, né? Tem aí
alguém reivindicando alguma coisa, brigando. E veja, grandes terremotos, está tendo? Sim, sim. Epidemias, ixi, já teve um monte, né? Talvez, para quem é mais novo, pensa que só essa Covid aí né? Não, mas teve outras antes. Há cerca de 100 anos atrás houve uma terrível, que foi a gripe espanhola, que não era espanhola, porém matou muita gente também. Fome em vários lugares. Tem, né? Coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Então tudo isso marcaria o fim. E veja, agora Jesus volta para aqueles discípulos e diz para a época deles: antes, porém, de todas estas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-os à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isso aconteceu, queridos? Os discípulos foram perseguidos, foram lançados nas sinagogas lá, interrogados. Paulo foi um dos que mais sofreu na mão dos judeus, não é? Ao redor aí do mundo onde ele andou. E veja, todos os discípulos de alguma forma foram martirizados, né? Seguindo aqui: e isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos vos opuserem. Então, aqui nesse versículo ele fala: olha, então acalma o seu coração, porque eu vou colocar nas tuas bocas aquilo que vocês têm que falar, e ninguém vai poder resistir àquilo que vocês falarem, porque na verdade é o Espírito Santo, né, irmãos, falando através de nós, e não tem quem conteste aquilo que o Espírito Santo fala. E aí ele continua dizendo: e foi assim, não foi? Paulo, um dos homens que, mesmo sendo perseguido, ele tinha ali a resposta de Deus na hora para dizer, para se defender, para engrandecer o Evangelho e o nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 16: e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um fio de cabelo da vossa cabeça. Olha que interessante. É na vossa esperança que ganhareis a vossa alma. Então, Jesus estava falando que o negócio ia ser difícil para os seus discípulos. E foi, verdadeiramente foi, irmãos. Muitos foram entregues pelos seus próprios familiares. Mas o Senhor foi com cada um deles naquele tempo. Amém? Assim como Ele há de ser com cada um de nós, que fielmente coloca a sua palavra em prática. Então, irmão, irmã, a vida está difícil aí, está complicada. Confia no Senhor, cumpra o seu papel. Coloque em prática o seu chamado, a sua vocação. O Senhor vai te guardar. O Senhor vai cuidar da tua vida. Vai passar por poucas e boas? Né? Isso faz parte. Né? Vai passar por dias difíceis, dias maus? Sim. Virão as tribulações, as lutas? Claro. Mas o Senhor está presente. Essa é a nossa esperança. É nisso que o crente tem que se apegar. E aí ele começa a falar volta a falar sobre o templo, né? Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. O templo de Jerusalém ele foi destruído por volta do ano 70
depois de Cristo, né? Ou seja, com 33 anos, Jesus morreu, não é? Então, soma-se aí mais 37 anos, nós vamos ter aí o ano 70, onde Jerusalém ela é cercada pelo general Titus, que se torna depois imperador, e com as legiões romanas eles destroem o templo e Jerusalém. E veja, se cumprindo aqui também a palavra do Senhor. E aí ele diz: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ou seja, eram dias difíceis. Jerusalém sendo destruída, sendo massacrada pelos seus opositores. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Que povo é esse, irmão? O povo de Israel, hein? Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então depois daí foi a destruição total, e o povo judeu ele foi espalhado pelo mundo. Confere a profecia de Cristo? Confere, né? E aqui ele fala que isso aconteceria até que o tempo dos gentios se complete. O nosso tempo hoje se complete. E Jerusalém será pisada por eles. Se você for hoje para Jerusalém, você vai encontrar de todo tipo de pessoas de todas as partes do mundo em Jerusalém. Nós vamos ter lá os muçulmanos, nós vamos ter a igreja anglicana, nós vamos ter protestantes, nós vamos ter católicos, uma série de pessoas hoje pisam sobre Jerusalém, né? A maior parte deles gentios. E veja, é uma cidade turística, é uma cidade sempre em estado de alerta por conta das tensões raciais entre os árabes e entre os judeus. Mas veja, até que se complete o tempo dos gentios, Jerusalém não vai ser dos judeus, totalmente dos judeus, hein? E veja, isso é a palavra de Cristo se cumprindo. Se nós olharmos aqui tudo isso que nós já lemos, tudo isso já aconteceu, queridos. E muitas coisas estão acontecendo. E olha, para a gente concluir aqui, no versículo 25, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, grande angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Ou seja, a natureza ela vai começar a se manifestar. E os homens vão ficar perplexos de ver todas essas coisas acontecendo. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Olha que coisa! Então algo extraordinário vai começar a acontecer. As pessoas vão ficar assustadas, homens vão desmaiar pelas coisas que estão vindo. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Olha,
depois de todas essas coisas, todos esses sinais, esses rebuliços, virá Cristo, descerá numa nuvem com poder e grande glória. E aqui cabe uma pergunta para os irmãos. Eu quero que os irmãos pensem, tá bom? Se vai acontecer coisas terríveis na natureza, as pessoas irão ver? Sim. E Cristo vai descer com poder e glória. Nós veremos ou não veremos? As pessoas verão ou não verão? Aqui é todos, tá? Quem é crente, quem não é crente. Se Ele há de descer com poder e grande glória, tudo vai estremecer, irmãos, certamente todos verão. Essa vinda de Cristo é uma vinda visível. E veja, o versículo já auto se explica. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então, Cristo está dizendo aqui, quando você vê todas estas coisas se cumprindo, tanto naqueles dias quanto nesses dias de hoje, quando você vê a natureza com algumas coisas diferentes que você... O que é para você fazer? Erguer a cabeça, exultar, porque a vossa salvação se aproxima. Então, queridos, é importante que nós estejamos atentos aos sinais que estão acontecendo, a tudo que nos rodeia, para que nós possamos interpretar, entender que é a vinda de Cristo que se aproxima. Epidemias, né? Tudo aquilo que Cristo falou, terremotos, pai contra filhos, tudo isso já está acontecendo, são sinais. E aqui Cristo faz uma parábola, no versículo 29, ainda lhes propôs uma parábola dizendo, vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo-a, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. E em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências de orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Olha que interessante, é para nós nos acautelarmos, para nós termos cautela, ficarmos espertos, para que o nosso coração, não é, sobrecarregado das consequências do pecado, seja da orgia, seja da embriaguez, as preocupações desse mundo, não se torne laço para nós mesmos, para que aquele dia não venha repentinamente sobre as nossas vidas. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Olha, o grande dia do Senhor, a sua volta sobrevirá sobre todos. E por isso nós temos que estar atentos, irmãos, aguardando esta vinda de Cristo. E aí ele encerra dizendo, vigiai, pois o tempo todo orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém, queridos? Então, as coisas da vida podem tirar o nosso foco. As dificuldades, as questões, as circunstâncias, as preocupações, pode tirar o nosso foco. Mas nós temos que estar atentos para que esse desviar do olhar não nos traga ruína. É importante estarmos mirando em Cristo, na sua volta, preparados, cumprindo o nosso papel como servos de Deus, cumprindo a nossa vocação. Amém? Em outras palavras, como diz o pessoal aí, deixarmos de mimimi, agora é servirmos a Cristo,
cumprir o nosso papel. Amém? Os irmãos conseguem compreender isso? Veja, nós não estamos aqui desmerecendo o sofrimento e a dor de nenhum de vocês, de ninguém. Mas, mesmo com dor, mesmo com dificuldade, mesmo com empecilhos, eu vou, persigo o alvo, prossigo adiante, aonde está Jesus Cristo, o meu Senhor. Amém, igreja? Porque é Ele mesmo quem nos ajuda, é Ele mesmo quem nos esforça, é Ele mesmo quem nos leva a bom termo, é Ele mesmo que nos coloca em pé. Por isso, nós vamos na força do nosso Senhor, sabendo que um dia Ele virá nos buscar, nos tirar do tormento. E quão glorioso, quão maravilhoso será estarmos em Sua presença, onde não sentiremos mais saudades, onde não sentiremos mais dor, onde não teremos mais fome, onde não teremos mais desejos obscenos, onde não teremos mais esse corpo fraco, onde não teremos mais nenhuma espécie de pecado. Estaremos com o nosso Mestre, viveremos para sempre na Sua presença. Irmãos, todo o sofrimento que nós passamos aqui nessa terra, tudo que doeu, tudo que machucou, isso não será mais possível para nós. Viveremos alegremente, plenamente na presença do Senhor. Mas esteja atento a esta vinda de Cristo. Muitos cumpriram o seu papel e morreram e se foram aguardando esta vinda, porque isso era a coisa principal para suas vidas. E nós? Qual é o nosso maior sonho? Qual é o nosso maior desejo? Qual deve ser a busca do crente? O encontro com o seu Mestre. Amém? Que esse seja o nosso foco, que esse seja a nossa busca. É claro que muitos podem classificar essa vinda de Cristo, pode desenhar a maneira como se dará, mas para nós o que é mais importante é que Ele virá. Não importa se nós cremos no milênio que há de vir, se Cristo vem antes, se vem no meio, se vem depois da grande tribulação, mas uma coisa é certa, irmãos, as coisas vão ficar mais difíceis. Se nós passamos ou não pela grande tribulação, isso é uma conversa para outra hora. Porém, que as coisas vão ficar feias por aí, vão. E nós temos que preparar nosso coração, estar atento, porque quando essas coisas acontecerem, já é sinal que Cristo está despontando por aí. Amém? Então fique atento. Nós temos visto hoje coisas terríveis, coisas embaraçosas, coisas que trazem morte, coisas estranhas, sinistras, e é importante que nós estejamos atentos à voz do Senhor, porque quando a trombeta soar e nós a ouvirmos, nós queremos estar em pé diante do Cordeiro. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração, traga temor, mas sobretudo esse desejo, esse almejar pela volta do teu Mestre Jesus Cristo. Amém? Senhor nosso Deus, Pai querido, te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de ouvir tua voz. Obrigado, Senhor, por ter nos dado a salvação em Cristo Jesus, ter nos enviado o nosso Mestre para nos guiar. Mas agora nós falamos, ora vem, Senhor Jesus, vem em encontro da tua noiva, vem em encontro do teu povo. Pai, em nome de Jesus, que nós estejamos atentos a Deus, coloca em nós o espírito alerta, Senhor, para que nós possamos esperar o nosso Mestre, que estejamos, Senhor, qual sentinela, Pai, que possamos estar sempre buscando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, apressando, levando a palavra àqueles
que necessitam, fazendo conhecida todas as suas obras aos homens, Senhor. Pai, mas enquanto Cristo não vem, Senhor, guarda teu povo aqui. Pai, que a tua paz, a tua graça seja sobre a vida de cada um deles. Cobre a cada um com o sangue do Cordeiro de Jesus Cristo. E dai-nos estratégia para vencermos os pecados, para que possamos vencer todo o mal e os nossos adversários. Pai, em nome de Jesus nós oramos dessa forma. Agora que o teu amor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do seu amado Santo Espírito seja sobre a tua igreja, hoje e sempre. Amém.